Bom dia, meu querido. Glória a Deus. Estamos aqui na terceira ministração sobre o livro de Esther, concluindo essa série de 3 ministrações. Na primeira, nós meditamos sobre o Deus que não se revela prontamente, né? Quando parece que ele não está aqui. Nós vimos a ação de Deus nos bastidores da vida de Esther. Depois nós vimos o Deus da insônia, quando Deus começa a se manifestar, regendo as circunstâncias e intervindo nas circunstâncias, ainda que não se revelando totalmente. E agora, na conclusão do livro de Esther, nós vamos meditar um pouco sobre a intercessão que livra da morte. Eu vou contextualizar aqui os capítulos 8 a 10, não vou ler nenhum texto específico desses capítulos, mas contextualizar a história e trazer reflexões para a nossa vida. Então aqui nós vemos um ponto onde houve um decreto de morte selado com o anel do rei, um decreto de morte contra todo o povo judeu ali do reino do rei Assuero. E a Bíblia nos diz que eram 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Então, você que conhece um pouco da geografia aí, imagine essa área extensa, que hoje compreende a vários países: Índia, Paquistão, Irã, Iraque, Síria, Israel, Arábia, toda a Península Arábica, né? Emirados Árabes, Omã, Iêmen, Catar, tudo isso, até a Etiópia. Então, pegava ali Egito, Líbia, Sudão e Etiópia. Então, pense na extensão dessa área. Todo o Oriente Médio, praticamente, era a abrangência desse império. Então, onde houvesse povo judeu nesse grande império, eles deveriam ser exterminados. Esse era o decreto que havia ali naquele rei. Mas a Bíblia nos mostra que houve uma busca do Senhor ali, né? Houve um jejum de Esther, houve um jejum de todo o povo judeu, houve uma ousadia na apresentação da rainha Esther perante o rei Assuero, mesmo quando não era ordenado que ela entrasse, ela teve a ousadia de entrar. A Bíblia fala também que antes dessa entrada ela se preparou, né? Ela foi apresentada, né? Depois de 12 unções, né? 12 tratamentos mensais, né? De unção, de embelezamento, para que ela se tornasse esposa do rei. Então houve todo um trabalho ali de embelezamento que, traduzido para o aspecto espiritual, mostra a obra do Espírito Santo em nós. Isso tudo para que nesse momento chave da história do seu povo pudesse haver algo eficaz que mudasse o destino de toda uma nação naquele tempo. Então a intercessão fez mudar o decreto, né? O anel foi tirado da mão do homem mau que havia selado e foi colocado na mão de Mardoqueu ou Mordecai, um homem bom, um homem do povo judeu. E o novo decreto, ele revogou o decreto anterior de morte, de destruição, e ordenou que, pelo contrário, os judeus resistissem àqueles que os perseguiam, né? Então, essa espada mortal, ela foi invertida, né, o seu fluxo. Então, e é interessante que ali toda essa trama, né, foi gestada, foi gerada no íntimo de um homem chamado Amã. E a Bíblia diz que Amã era agagita, ou descendente de Agag. Se você voltar um pouquinho na história bíblica, lá em 1 Samuel, capítulos 14, 15 por ali, você vai ver a história de Agag, que era o rei dos Amalequitas, aos quais Deus havia dado uma ordem de eliminar aquele povo. Quando o povo judeu tomasse posse do seu território, era para eliminar todo aquele povo. E aí Saul fez aquele ato de rebeldia diante de Deus. Não executou a ordem do Senhor e poupou a vida de Agag, que era o rei dos Amalequitas, e de outros animais ali. E aí veio a clássica resposta de Deus por intermédio do profeta Samuel. O Senhor
por acaso, tem mais prazer em holocaustos e em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? E aí Samuel repreendeu Saul. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? E a obstinação de coração é como a idolatria ou culto a ídolos do lar. O Senhor não tem prazer em sacrifícios e holocaustos, mas em misericórdia e em que se obedeça a sua palavra. Então, Amã era descendente desse Agag antigo. Séculos se passaram e agora a história, a conjuntura da história, colocou Amã em uma posição de autoridade naquele reino, em uma posição de exercer uma vingança contra os descendentes daquele povo que lá, séculos atrás, haviam exterminado o seu povo, os amalequitas. Queridos, trazendo isso para os dias de hoje, se você não trabalha com povos que têm uma cultura milenar, você não consegue entender muito isso. Mas quem trabalha com povos, quem lida com povos que têm culturas milenares, consegue entender que os ódios, né, e os amores também, eles passam por geração e geração, né? Então, ódios milenares passam de geração em geração. E não é novidade para ninguém dizer que esses ódios milenares ali no Oriente Médio permanecem até hoje, né? Então, só entendendo culturas milenares, a gente vai entender por que esses ódios permanecem. Mas o que eu quero dizer aqui é que em Cristo, esses ódios, eles podem ser curados em nome de Jesus, né? Só a cruz de Cristo resolve os conflitos passados e atuais no Oriente Médio. Só a cruz de Cristo, só o sangue do Cordeiro é que resolve, né? Eu me lembro, enquanto falo isso, do testemunho do nosso irmão, que muitos aqui conhecem, Asaf Borba, né? Para quem não sabe, Asaf, ele é de família judaica, né? Ele é descendente do povo judeu. E eu me lembro dele contando o testemunho, não faz muito tempo, faz alguns poucos anos, eu acho que talvez fosse um pouco antes da pandemia, ele contou esse testemunho, de acolhimento de uma família de refugiados do Iraque, mas não eram apenas iraquianos, eram refugiados do povo caldeu, né? Então, remanescentes do povo caldeu, né, hoje cidadãos iraquianos, que foram acolhidos aqui no Brasil, e Asaf teve a oportunidade de servir esses irmãos no acolhimento. Para quem não lembra quem é o povo caldeu, eu vou falar aqui um nome que você vai lembrar. Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o maior expoente do povo caldeu, né? Foi o rei caldeu que, desculpe a expressão, regaçou com Jerusalém na época do cativeiro, né? Então foi o rei cruel que, de fato, jogou Jerusalém abaixo, né? Lá na antiguidade. E mais de 2 milênios depois, né? A história vira e um descendente desse povo caldeu pede ajuda a um descendente do povo judeu. E em Cristo, né, nosso querido irmão Asaf pôde servir a essa família de refugiados, né? Então, queridos, só a cruz de Cristo, só por meio de Cristo é que esses ódios milenares podem ser curados, restaurados, redimidos pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo. E não é nada de assustar isso, porque Paulo mesmo, ele nos ensina isso em Efésios capítulo 2, quando, a partir do versículo 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios na carne, chamados de incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados
pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo, Cristo, né, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aleluia. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, queridos, a cruz, o sangue de Cristo, é poderoso para curar esses ódios milenares. A intercessão, ela coloca em ação essa obra de Cristo na cruz em favor das pessoas, em favor dos povos. Eu estou falando aqui de nações, eu estou falando aqui de contextos amplos, mas isso se aplica também a contextos menores, particulares, menores em termos de abrangência, não em termos de importância espiritual, né? Porque todas as questões, todas as dimensões são importantes para o Senhor. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: a tua intercessão, a minha intercessão, ela é poderosa para transformar decretos de morte em decretos de vida, de paz, de reconciliação, de perdão entre nações, entre pessoas, entre famílias, entre cidades. Então, hoje, a nossa oração, enquanto povo de Deus, nós temos que ter cuidado com as generalizações. Muitas vezes eu vejo pessoas do povo de Deus generalizando a questão do Oriente Médio, generalizando um certo ódio, uma certa oposição aos árabes, como se fosse uma coisa só, né? A gente tem que ter muito cuidado. E meio que blindando os judeus, né? O povo de Israel atual, meio que blindando, né? Inocentando de algumas práticas, de algumas posturas que são erradas também, né? Então nós temos que ter muito cuidado e olhar com a perspectiva certa. E a perspectiva certa é: a cruz de Cristo, ela é poderosa para desfazer todas as inimizades. Porque além de governos, além de territórios, de países, de arsenais bélicos, etc., existem famílias, existem gerações, existem pessoas de carne e osso igual a mim e a você, que estão sofrendo, que estão padecendo, e que não tem nada a ver com a briga dos chefes de Estado. E essas pessoas são alvo do amor de Deus, são alvo da bênção do Senhor. Estejam em que lado estiverem, do lado de lá, do lado de cá, em cima, embaixo, né? Seja em que país esteja, são alvos do amor de Deus. E a cruz de Cristo, ela desfaz a inimizade. Está escrito aqui na palavra, e eu creio nisso, né? Citei aqui um exemplo específico do nosso irmão aqui do Brasil, que acolheu um refugiado de um povo que outrora perseguiu o seu povo. Eu creio que isso pode e deve e precisa acontecer também hoje em dia na nossa sociedade, no nosso mundo. Precisamos de pacificadores que venham selar essa paz com base no sangue de Cristo e na obra de Cristo na cruz entre os povos. Aleluia. Então, queridos, na época de Esther aconteceu isso. Houve uma mudança de destino de toda uma nação por conta da intercessão, né? Hoje nós precisamos colocar em ação essa mudança de destinos também, por meio da intercessão, por meio da oração, por meio do clamor do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne. Veja bem, é sobre toda a carne, não é sobre todos os cristãos, não é sobre todo A, B ou C, é sobre toda a carne.
Porque aquele que é de Cristo, que já é de Cristo, quando recebe o Espírito Santo, essa obra do Espírito Santo o aperfeiçoa a ser mais semelhante a Jesus. E aquele que ainda não conhece a Cristo, quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele é levado ao arrependimento e ao novo nascimento da água e do Espírito. Então, nós precisamos revogar essas sentenças, esses decretos de morte que estão aparentemente estabelecidos e proclamados aí, né? Precisamos revogar isso por meio da intercessão e da oração, do clamor, da súplica pelas pessoas e pelas nações. Amém? Em nome de Jesus. A intercessão do povo de Deus livra nações da morte e traz nações à vida e vida plena em Cristo Jesus. Aleluia. E para fechar essa ministração de hoje, que é a última do livro de Esther, eu quero resumir aqui 3 lições principais que nós aprendemos com a história de Esther. Primeiro, nós aprendemos a discernir o agir de Deus, mesmo quando não se mostram sinais evidentes da sua presença, né? Nós começamos a discernir a escrita de Deus nas entrelinhas. Mesmo quando não há sinais evidentes da sua presença, nós sabemos que Ele está ali, Ele está governando, Ele está regendo a nossa história, as nossas histórias, a história das nações. É crer para ver. Segundo, nós aprendemos a depender do Senhor e a ter ousadia na obediência a Ele, né? Ousadia na obediência. Fazer uso das armas espirituais, do clamor, do jejum, da oração. Isso transforma circunstâncias. Esther foi ousada em se preparar e entrar, né, com ousadia na presença do rei, e o rei acolheu o seu pedido e o seu clamor. Assim também nós devemos proceder, agir com ousadia. Em terceiro, nós aprendemos que uma noiva, uma igreja ungida, purificada, santificada, uma igreja fortalecida, amadurecida na unção, ela pode comparecer diante do rei e interceder para anular os decretos de morte, né? Então, uma igreja cheia do Espírito, ela pode interceder diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, que continua no governo de todas as coisas, embora pareça que as circunstâncias saíram do controle de Deus, elas não saíram. O nosso Deus continua reinando. Reina o Senhor, tremam os povos. Então, a igreja santificada, preparada, ela pode comparecer diante do Senhor, interceder e mudar as circunstâncias de pessoas, de famílias, de nações. Aleluia. Para finalizar mesmo, quero reler aqui o texto de Esther 4, 13 e 14, que diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu coração que escaparás na casa do rei, mais do que os outros judeus. Porque se você se calar neste momento, preste atenção nisso, se você se calar neste momento, socorro e livramento de outra parte virão sobre os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então transfira essa pergunta e essa reflexão para você e para mim. Quem sabe para um tempo como esse, um tempo do fim das coisas, para um tempo como esse nós chegamos ao reino de Deus. Nós estamos num momento único da história, no momento em que as coisas estão se configurando para o desfecho. E Deus nos deu o privilégio e a responsabilidade de vivermos nesse tempo com um propósito. Descubra e viva esse propósito com toda a intensidade do teu coração, com toda a tua força, em nome de Jesus. Amém? Então, fica aqui fechando essa meditação, que o Senhor possa amplificar essa palavra e te dar discernimento, te dar revelação, profundidade, mais e mais nisso que foi dito aqui na tua vida, em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você e por todos nós. Amém. Aleluia.
Quero agradecer você por ter me suportado em amor esses 20 minutos. Se você ainda não se inscreveu no canal, você procura aí na lupa do YouTube, @Novo e Vivo Caminho 1972. Você vai me encontrar. Se inscreve, ativa o teu sininho. Toda segunda-feira nós estamos aqui compartilhando uma palavra do coração de Deus para você. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. E este é o canal Novo e Vivo Caminho. Tenha uma semana abençoada, rica da presença de Deus, rica de orações respondidas na presença do Senhor, e seja luz.